Tem uma outra reportagem no nosso site que a gente está destacando desde cedo, que é sobre as pessoas que estavam respondendo, né, sobre as questões ainda do dia 8 de janeiro. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre o Rio Grande do Sul. Antes, pluga aqui a reportagem na tela sobre aquelas pessoas que fugiram, foram embora, né? Eles tinham punições ainda a cumprir. Aqui, ó, condenados do 8 de janeiro, quebraram tornozeleiras, deixaram o país, e o nosso site traz exatamente quem são essas pessoas. Um levantamento do UOL mostra que pelo menos 51 pessoas suspeitas de participar de atos golpistas depois das eleições presidenciais têm mandados de prisão em aberto ou fugiram depois de quebrarem as suas tornozeleiras eletrônicas. Entre elas, a reportagem identificou 10 pessoas que fugiram para fora do país nesse ano pelas fronteiras de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nosso site traz o detalhamento completo. A gente tem um convidado para falar sobre esse assunto, Gustavo Sampaio, que é professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, nosso convidado recorrente aqui no UOL News, para ajudar a trazer luz a esse tema. Professor, bem-vindo. Boa noite já para o senhor. Quais podem ser as consequências? E faltou fiscalização, hein, professor? Quer dizer, a Justiça deixou essas pessoas quebrarem a tornozeleira e saírem do país. A reportagem foi publicada hoje para agora tomar alguma providência? Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite a todas e a todos que nos acompanham aqui no UOL News. Em verdade, Diego, é preciso dizer que o que está acontecendo é a revelação de um sintoma recorrente. Essa quebra de segurança no patrulhamento dessas pessoas, essa ausência de controle no emprego das tornozeleiras tem sido um problema faz tempo no país. Agora, como nós estamos falando dos criminosos que atentaram contra a democracia no dia 8 de janeiro, isso acabou ganhando mais repercussão, compreende? Mas a tecnologia, ela exige fiscalização para funcionar bem. E a tecnologia das tornozeleiras tem deixado a desejar em muitos recantos do país. Já não é de hoje, Diego, por exemplo, que em relação a medidas protetivas proferidas em favor de mulheres perseguidas por esposos e ex-cônjuges, tem-se visto também quebra de tornozeleira eletrônica, defraudação, de maneira que esse é um problema nacional. Agora, se há participação do Poder Judiciário, isso eu não diria. Eu diria que há uma abstenção fiscalizatória, portanto, quis dizer, não há uma participação proativa, intencional, mas há muitas vezes uma abstenção fiscalizatória. Num dos casos aqui de fuga de um dos condenados pelos atentados de 8 de janeiro, foi verificado, pela matéria aqui, publicada pelo UOL, que a vara de primeira instância comunicou o Conselho Nacional de Justiça e o Supremo Tribunal Federal quando detectou que uma tornozeleira tinha parado de emitir o sinal, e aquela informação chegou 4 dias depois em Brasília. Então, são sistemas falhos, sistemas que têm que ser aprimorados. Todavia, se porventura, para concluir a resposta, Diego, ao seu questionamento, se for comprovado que pessoas obraram no sentido de auxiliar esses presos ou esses controlados a romper o sistema da tornozeleira, aí nós estaremos falando de crime contra a administração da justiça, sujeito, inclusive, à imposição de pena privativa de liberdade. Nós temos, basicamente, 2 tipos penais, Diego, para terminar, que podem ser ventilados aqui. O tipo penal do artigo 351 do Código Penal, de fuga de pessoa presa ou submetida à medida de segurança, e o tipo penal do favorecimento pessoal do artigo 348 do Código Penal. Doutor Gustavo, o que me chamou a atenção nisso hoje é que esses caras fugiram já faz bastante tempo, alguns há meses, no começo do ano. Então, e só agora nós ficamos sabendo, graças à reportagem do Éder Militão no UOL, que isso aconteceu, né? Foi abafado, todo mundo abafou isso aí, ninguém tocou mais no assunto. Agora eu pergunto, quem é responsável por isso, né? Você falou que levou 4 dias, né, para comunicar à justiça. Tem um caso que levou meses. Essas pessoas não vão ser punidas, ninguém vai ser punido nessa história, porque tem agentes públicos aí que praticaram crime, no mínimo prevaricação, né?
É possível, sim, Couto, que tenha havido crime de prevaricação, crime do artigo 319 do Código Penal, com referência a autoridades públicas que não tenham, porventura, eu não estou aqui afirmando categoricamente, mas autoridades públicas que talvez não tenham tomado medidas investigativas ou punitivas para aplicar sanções aos seus subordinados por descumprimento de ordem ou descumprimento do dever funcional. É possível, sim, que isso tenha ocorrido. Todavia, em relação aos presos que saíram do país, isso é mais preocupante ainda, porque nem todos esses que estão usando tornozeleira foram já condenados pelo Supremo Tribunal Federal pelos crimes sobre os quais foram investigados e pelos quais são acusados, mas outros já foram condenados e se puseram em fuga e foram para o exterior. A própria matéria aqui, redigida pelo UOL, ela aponta que houve quem fugisse, escapasse para o território do Uruguai ou até mesmo para o território da Argentina. Se nós levarmos em conta que hoje a Argentina está sob o governo de Milei, que é um governo aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro e, portanto, que já emitiu nítidos sinais simpáticos às barbaridades que aconteceram no Brasil, aquelas tentativas de rompimento criminosas do Estado constitucional democrático de direito. Ora, como é que o Brasil vai conseguir repatriar essas pessoas para fazê-las presas aqui dentro, entende? Então é preciso agora que os acordos de cooperação internacional funcionem para que essas pessoas venham para o território brasileiro. Uma outra questão que preocupa, não há nenhum alerta aceso na Interpol a respeito desses fugitivos. A não ser que isso tenha acontecido agora há pouco, mas até onde eu pude apurar, não há alerta na Interpol. Isso é gravíssimo, porque toda vez que condenados ou presos, pessoas que estejam sob medida de segurança ou sob medida qualquer que seja de restrição da liberdade dentro do Brasil, escapam para o exterior, os acordos de cooperação internacional determinam que o Brasil comunique essas autoridades para que a Interpol emita o alerta vermelho para que em qualquer país do mundo essas pessoas possam ser encontradas e restituídas, portanto, à autoridade do Estado Nacional Brasileiro. Então, nós estamos identificando até o momento, Couto, uma sucessão de impropriedades muito preocupantes, porque essas pessoas que foram alcançadas pelas investigações dos atos de 8 de janeiro não estavam praticando quaisquer crimes, não eram crimes de pequeno potencial ofensivo, não. Os que foram acusados de crime de abolição violenta do Estado de Direito, que é crime do artigo 359-L do Código Penal, com pena de 4 a 8 anos de reclusão, por crime de tentativa de golpe de Estado, com pena de 4 a 12 anos de reclusão, conforme o artigo 359-M do Código Penal, por crime de associação criminosa do artigo 288, que elas se envolveram com outras pessoas na concertação delitiva, por crime de dano do artigo 163, ou seja, é um repertório rico de crimes, são penas altíssimas. Houve condenados ali a 17 anos de reclusão. Então isso não é brincadeira, não. É preciso que essas decisões tenham validade prática. Professor, eu vou pedir aqui uma resposta rápida do senhor sobre uma coluna da Carolina Brígido. Ela fala que o Brasil pode pedir extradição dessas pessoas. É esse o trâmite legal? Pode pedir extradição, sim. Toda vez que um nacional brasileiro perseguido pelo sistema de justiça criminal do Brasil, condenado talvez pelo Brasil, nem necessariamente condenado, Diego, estiver no exterior escapando das garras da autoridade brasileira, havendo acordo de extradição com esse Estado estrangeiro, o Brasil pode pedir que esse Estado estrangeiro entregue o nacional para que o Brasil possa fazer uma dentre duas coisas: ou processá-lo e julgá-lo por um determinado crime possivelmente cometido, ou para executar uma pena já estabelecida em uma sentença penal condenatória por algum crime cometido. Então, o caminho está certo, é o da extradição.